Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 8º ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, nessa aula de hoje nós iremos ver aqui comprimento da circunferência, certo? A gente vai aprender a calcular o comprimento, certo? Dessa região aqui circular. Quanto é que mede essa região circular aqui, ok? Então, para isso, nós vamos primeiro entender o que é a circunferência, certo? E os elementos que a compõem, ok? Então, vamos aqui rapidinho, pessoal. Vou pegar o caderno, certo? Para a gente poder entender o que é uma circunferência. Deixa eu só coisa aqui. Então, vamos lá. A circunferência, pessoal, nada mais é do que de uma forma informal, né? De uma maneira informal. Eu vou explicar aqui de uma maneira informal, certo? E depois eu vou explicar para vocês. Não, eu vou explicar de maneira formal e depois da maneira informal. De maneira formal, pessoal, é o seguinte: a circunferência nada mais é do que a união de infinitos pontos que estão à mesma distância de um centro, ok? Eu vou pausar o vídeo aqui para a gente poder desenhar a circunferência para vocês entenderem mais ou menos o que é. Pronto, pessoal, acabei de desenhar aqui a circunferência, certo? Como eu disse a vocês, ó, a circunferência nada mais é que a união de pontos, de infinitos pontos que estão à distância de um mesmo ponto, ou seja, do centro, certo? Então, o que acontece? Cada pedacinho dessa linha aqui, ela é como se fossem infinitos pontos, ok? Mas de uma maneira informal, o que seria a circunferência? A circunferência nada mais é do que essa linha redonda, somente a linha, ok? A circunferência é somente a linha, beleza? E vamos lá, então vamos para os elementos da circunferência. Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar por aqui. Esse rapazinho aqui, esse ponto, vou chamar ele de ponto O. Esse ponto aqui, pessoal, ele nada mais é do que o centro da circunferência, certo? Então repetindo, isso aqui, esse ponto nada mais é do que o centro da circunferência. Agora, se eu faço o seguinte, se eu coloco um ponto aqui, ó, chamar isso aqui de ponto A, certo? Se eu coloco esse ponto A aqui, eu digo que esse ponto ele pertence à circunferência, ok? Então, mas vamos lá. O primeiro elemento que nós temos é o centro da circunferência. O segundo elemento é esse ponto aqui? Não. O segundo elemento é o seguinte, ó. Se eu tenho esse ponto, o centro aqui, e eu tenho aqui um ponto qualquer da circunferência, se eu escolhesse aqui qualquer ponto da circunferência, se eu ligar esse centro aqui eu vou traçar um segmento de reta aqui, ó. Ele vai começar aqui e vai terminar aqui, certo? Esse segmentozinho aqui, ó, daqui para cá, essa linha aqui, ela é chamada de raio, certo? Aqui é chamado de raio, ok? Então, beleza. Isso aqui é um raio, certo? Agora, presta atenção. Se eu traçar outro segmento aqui, deixa eu analisar. Deixa eu traçar esse ponto aqui, ó. Ponto B, certo? Se eu quiser ligar, ó, presta atenção. Eu liguei o centro com o ponto da circunferência. Então, qualquer medida aqui, ela é chamada de raio. Presta atenção. Os raios da circunferência, qualquer raio que você vai traçar, ele vai ter a mesma medida. Por exemplo, se eu traçar desse ponto para cá, eu vou ter um raio. Então, esse raio vai ter essa mesma medida aqui. Ok? Agora, se eu quiser ligar do ponto A ao ponto B, certo? Do ponto A ao ponto B, eu vou ter um outro elemento, certo? Então vamos lá. Quais foram os elementos que a gente viu até agora? Nós vimos o centro da circunferência, o raio da circunferência, e agora nós estamos vendo outro elemento que ela é chamado de corda, ok?
corda. Professor, e como é essa corda? A corda é a seguinte, pessoal. Se você pegar aqui 2 pontos da circunferência, se você marcar 2 pontos aqui nessa linha, e você for ligar ele em linha reta, que é esse caso aqui, então ele é chamado de corda, ok? Aí vamos lá, pessoal. Vamos falar de outro elemento aqui. Por exemplo, se eu traçar esse ponto aqui, esse ponto, o ponto C, certo? E eu traçar aqui um ponto D. Se eu ligar ele aqui, ó, ligar de C até D, certo? Em uma linha reta. Perceba, pessoal, perceba que do O até o D, né, eu tenho um raio, não é isso? E do O até o C, eu também tenho outro raio. Isso quer dizer, ó, que OD, OA e OC tem a mesma medida, viu, pessoal? Agora, preste atenção no detalhe. Professor, mas o senhor não disse que se você pegar qualquer ponto aqui da circunferência, 2 pontos da circunferência, e ligar em linha reta, ele não é chamado de corda? Sim. Só que essa corda que eu acabei de traçar aqui, ela recebe um nome especial. Por que ela recebe um nome especial, professor? Porque ela vai ser a maior corda da circunferência, certo? Ela vai ser a maior. E perceba que essa corda, ela passa aqui no centro. Perceba que essa daqui, ó, tracei essa corda, ela não passa pelo centro, mas essa daqui passa. Então ela vai receber um nome especial, ela vai receber o nome de diâmetro, certo? Ela vai receber o nome de diâmetro. Quando eu ligo 2 pontos da circunferência através de um segmento de reta, e esse segmento de reta passa pelo centro, então ele recebe o nome de diâmetro. Ah, professor, então peraí. Então, se daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio, e daqui completo eu tenho 2 raios, então eu posso dizer que o diâmetro é igual a 2 raios? Sim. Essa é a primeira relação que nós temos. O diâmetro, ele é igual a 2 raios, ok? Diâmetro é igual a 2 raios, certo? Agora perceba uma coisa interessante também aqui que nós vamos ver, certo? Se eu perguntasse a vocês, pessoal, qual é o comprimento dessa circunferência aqui? Se vocês esticassem essa linha aí, qual seria o comprimento? Então, o que é que a gente tem aí, pessoal? Pessoal, nós vamos ter aí a seguinte situação. Ó, o comprimento dessa circunferência aí, pessoal, ela tem uma formulazinha que é o seguinte. O comprimento da circunferência, que é C, certo? Vou chamar de C. A circunferência vai ser um valorzinho aí, pessoal, que ele é chamado de π, ok? Π, certo? Vou chamar isso aqui de π. Professor, o que é esse π? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Se você pegar qualquer comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, você vai encontrar uma constante, certo? Uma constante que ela recebe o nome de π, ok? Essa constante π, esse valor de π, ele é aproximadamente, viu, pessoal? 3,14. Π nada mais é que um número irracional, ou seja, é um número como se fosse uma dízima periódica. Como se fosse uma dízima periódica, mas não é. A dízima periódica ela tem um padrão depois das vírgulas. Só que os números irracionais, como eu já expliquei para vocês na sala de aula, eles são números que depois da vírgula eles vêm números aleatórios. Então a circunferência, o π, ele é um número irracional, ou seja, depois da vírgula ele vem números aleatórios. Mas vamos lá, deixando de conversa de lado, então qual vai ser o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência nada mais vai ser que π vezes o diâmetro, ok? Então só basta você pegar o diâmetro e multiplicar por 3,14, que você acha o comprimento da circunferência. Ah, professor, e se a questão não me der o diâmetro e a questão me der o raio? Bom, dessa relação aqui eu posso fazer outra. Ora, o diâmetro não é 2 vezes o raio? Aqui em cima não está dizendo, ó, diâmetro não é 2 vezes o raio? Então eu posso dizer que
A circunferência nada mais é que π vezes 2 raios. Eu não posso dizer isso aí também? Mas eu quero organizar essa fórmula aqui para ficar bem bonitinha, certo? Perceba que todos aqui estão multiplicando entre si. De acordo com a propriedade comutativa, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que a circunferência nada mais é que 2 vezes π vezes o raio, certo? Aí eu contei sobre essa fórmula para os meninos do 9º ano, e eles acharam engraçado. Porque é só para você não esquecer dessa fórmula aqui, lembre de dois garotinhos, dois menininhos, ok? Lembre de dois menininhos, ok? Por que dois menininhos, professor? Porque a circunferência nada mais é que 2 pi-raio, certo? 2 pi-raio. Tá vendo esse pi-raio aqui? Menino traquino, pronto. A circunferência é igual a 2 pi-raio. Pronto. Decorou isso, você vai longe. Professor, onde é que eu vou aplicar aqui esse conhecimento aqui no exercício? No exercício que eu vou mandar para vocês, vocês vão aplicar esse conhecimento na questão... deixa eu olhar aqui. Na questão 17 e na questão 8, ok? Questão 17, questão 8, certo? Então vocês vão aplicar isso, essa questão aí, nessa situação aí, beleza? Vamos para outra parte do conteúdo. Então, professor, como é que calcula o comprimento de uma circunferência? Então vamos lá, vou ensinar a vocês aqui o seguinte, que é o que vocês vão aplicar na questão 17 agora. Vamos supor que uma circunferência, eu tenho uma circunferência, certo? E nessa circunferência, o raio não, eu vou colocar o diâmetro, ok? O diâmetro dessa circunferência, ela seja igual a, por exemplo, o diâmetro dessa circunferência, vamos supor que ela vai medir aí 30 centímetros, por exemplo. O diâmetro equivale a 30 centímetros, certo? Vamos lá. Eu quero descobrir qual é o tamanho, o comprimento dessa circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? Então vamos lá. É como se eu tivesse aqui esse círculo, né? Essa circunferência, e essa medida aqui fosse igual a 30, ok? Então como é que eu faço para encontrar a circunferência? Eu tenho dois métodos. Ou eu faço dessa forma, ou eu faço dessa forma aqui. Tanto faz, tá no mesmo. A mais usada, pessoal, é essa fórmula aqui, ok? A mais usada, certo? Essa fórmula aqui, 2 pi-raio. Se vocês pesquisarem na internet, fórmula do comprimento da circunferência, vocês vão encontrar mais essa daqui. Essa daqui também vocês vão encontrar. Mas a mais usada é essa daqui. Então vamos aplicar a mais usada, certo? Então o que acontece? A circunferência nada mais é do que 2 pi-raio, ok? Circunferência nada mais é que 2 pi-raio. Mas a questão não me deu o valor do raio, a questão só me deu o valor do diâmetro, certo? Então o que é que a gente sabe sobre o diâmetro e o raio? Nós vimos aqui na primeira relação. O diâmetro é 2 vezes o raio, certo? E o raio nada mais é que a metade do diâmetro. Então, pessoal, se o diâmetro mede 30, ó, daqui para cá mede 30. Eu não quero daqui para cá, eu só quero daqui para cá, que é o raio. Então perceba que é metade, né? Então qual é a metade de 30? Metade de 30 é 15. Então o raio mede 15. Então estão entendendo, pessoal? É o seguinte, ó. Toda vez que a questão lhe der o diâmetro, para encontrar o raio é fácil. Se você tem um diâmetro e quer encontrar o raio, é só dividir o diâmetro na metade. Mas se você tiver o raio e quiser descobrir o diâmetro, só basta multiplicar o raio por 2. Aí você vai encontrar o diâmetro. Ok? Então vamos lá. Eu já sei que o raio é 15, certo? Então vamos lá. E qual é o valor de π? Pessoal, o valor de π, certo? Vai depender da questão, ok? Nessa atividade que eu vou enviar para vocês, eles aconselham a usar π aproximadamente 3,14. Professor, é sempre que é 3,14?
Na maioria das vezes, sim, na maioria das vezes. Mas tem questões que aconselha a colocar π como 3. Às vezes tem questões que pede para colocar π como 3,1. Tem questões que pede para colocar π igual a 3,15, certo? Então vai depender da questão. Na questão que no exercício que eu vou enviar para vocês, ele aconselha em todas as questões utilizar π igual a 3,14, ok? Então vocês vão usar 3,14 aí. Esse conhecimento que eu estou aplicando, ensinando a vocês agora, vocês podem aplicar ele na questão 17, ok? Aí vamos lá, pessoal. Então vamos lá. O que é que vai acontecer aí? Ora, minha circunferência, eu quero descobrir a circunferência, mas eu tenho um diâmetro. Eu transformei o diâmetro, descobri o tamanho do raio, né? Agora só basta multiplicar. Para multiplicar, pessoal, só basta a gente substituir, ok? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? A circunferência nada mais vai ser do que 2 vezes. Qual é o valor numérico de π? 3,14. Então eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto é o raio aqui? Perceba aqui que eu tenho um raio, né? Então o raio vai ser de quanto? De 15 centímetros. Ok? Aí só basta agora a gente multiplicar, ok? Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 3,14. Então nós vamos pegar aqui, ó, 3,14 vezes 2. Nós temos aqui, ó, 8, 2, 6,28. 6,28 vezes 15. Nós temos aqui, ó, 5 dá 40, né? Vem 4. 5 vezes 2 dá 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 4, 14. Agora eu tenho aqui, ó, 5 vezes 6 dá 30. 30 mais 1, 31. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 6 dá 6. Somando tudo isso aqui, eu vou ter embaixo 0. Aqui dá 12,61. Dá 4. E aqui dá 9. Ok? Lembrando que eu tenho duas casas à direita, à esquerda, né? Então eu vou andar aqui também duas casas. Uma, duas. Ou seja, vai vir pra cá. Então isso quer dizer, pessoal, que essa circunferência aí, ela vai ter um comprimento de 94,2 centímetros. Ou 0,2 ou 0,20 centímetros, aí fica a critério de vocês. Ok? Então é essa forma aqui que você vai descobrir aí a circunferência, certo? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha aí um exemplo, certo? Vamos supor aqui o seguinte, vocês podem aplicar esse exemplo na questão 18. Acho que dá para fazer, tem que vir aqui pro lado. Vocês vão aplicar esse conhecimento aqui na questão 18, certo? Vamos supor que eu tenho uma circunferência de, por exemplo, circunferência de que ela mede 314 centímetros, certo? 314 centímetros. E eu queira descobrir o valor do diâmetro dessa circunferência, certo? Do diâmetro, ok? Pessoal, essa questão é parecida com a 18, não é a 18. A 18 não pede para descobrir o diâmetro, certo? Ela pede para descobrir o raio, ok? Ela dá o comprimento da circunferência lá, né? Que é o comprimento do fio. E depois ela pede para você calcular o valor do raio. Eu já estou indo mais além. Eu estou indo descobrir o valor do diâmetro. O que é que a gente sabe sobre o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então vou ter que descobrir o valor do raio, certo? Perceba que aqui já deu a circunferência. Qual é a fórmula da circunferência? Fórmula da circunferência nada mais é que 2π raio. Não é isso? Agora eu tenho que descobrir qual é o valor do raio, certo? Para mim poder descobrir o diâmetro, ok? Então, primeiro passo, vamos descobrir o valor do raio. Como é que eu faço para descobrir o valor do raio? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu posso trocar aqui as posições que não vai mudar nada, certo? Eu posso dizer, ó,
que 2π raio é igual à circunferência, certo? Eu posso dizer isso. É a mesma coisa. Mesma coisa eu dizer que 2 mais 1 é 3 e 3 é igual a 2 mais 1. É a mesma coisa. Então vamos lá. Feito isso, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para descobrir o raio, só basta substituir as coisas. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes... Qual é o valor de π? 3,14. Certo? Vezes o raio. Eu tenho o valor do raio? Não. Eu não tenho o valor do raio. E aí o que é que eu faço, ó? E a circunferência, o valor de C? Eu tenho o valor de C? Tenho também. 314. Fazendo agora, pessoal, eu tenho aqui, ó. 2 vezes 3,14, eu tenho 6,28 raio. É igual a 314. Se tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou passar dividindo aqui, certo? Então, eu vou ter aqui, pessoal, 314 dividido por 6,28. Aí a gente faz, quanto é 314 dividido por 6,28? Pessoal, eu já efetuei a divisão aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que igual a 50, ok? Então o raio aqui é 50 centímetros. Qualquer coisa vocês podem pegar a calculadora e fazer esse cálculozinho aí, certo? Vocês poderem fazer aí essa divisão, ok? Então o raio dessa circunferência é igual a 50 centímetros. Só que o exemplo que eu dei, eu não quero o valor do raio, eu quero o valor do diâmetro. E qual é o valor do diâmetro? Bom, o diâmetro não é 2 vezes o raio, então eu posso dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes, quem é o raio? 50. 2 vezes 50, diâmetro é igual a 100. Ok? Então o diâmetro é igual a 100 centímetros. Beleza. Agora, pessoal, vamos para a última parte do nosso conteúdo de hoje, que é em relação ao arco. Ficou faltando só um elemento da circunferência, que eu esqueci de explicar para vocês, que é esse elemento aqui, ó. Perceba. Ó, aqui é o raio, né? Se eu ligasse de C até A em forma de linha reta, eu teria uma corda. Mas se eu quiser ligar de C até A por meio da linha da circunferência, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, pessoal, um arco, ok? Então isso aqui é chamado de arco. Então nós temos aqui um arco, beleza? Como é que a gente faz para calcular essa distância aqui, ó? O comprimento do arco. A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse conhecimento agora que eu vou explicar para vocês, vocês vão aplicar na 19, ok? Vocês vão aplicar na 19 e acredito também que vocês vão aplicar na 21, certo? Então, como é que eu faço para encontrar comprimento desse arco? Bom, a gente vai voltar no conteúdo de regra de 3, certo? Então, perceba o seguinte. O comprimento da circunferência, deixa eu só coisar aqui, ó. Comprimento da circunferência, né, 2π raio. É isso? Vamos analisar o seguinte. Uma circunferência, ela dá um giro completo de quantos graus? Né? Se a gente fosse analisar aqui, deixa eu pausar aqui para traçar uma circunferência. Pronto. Por exemplo, essa circunferência aqui, ela dá um giro de quantos graus? Perceba que ela dá um giro de 360. Certo? Se ela fizer um giro completo, ela vai estar um giro de 360 graus. Então, eu posso dizer que a circunferência completa, ela é igual a 360 graus, ok? Mas o arco, perceba que o arco, ó, ele não dá um giro completo. Ele dá só um pedaço do giro. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o valor do arco? O valor do arco, certo? Vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Eu não sei que ângulo é, certo? Ó. Vou colocar aqui um ângulo alfa, ok? Então,
vocês vão fazer aqui, pessoal, uma regra de 3, ok? Para descobrir o valor do arco, certo? Como assim, professor? Então vamos lá. Ó, pessoal, na questão 19, ele diz o seguinte: quanto é que mede, na letra A ele diz assim, quanto é que mede os arcos, aí tá dizendo lá, né, em graus. Presta atenção. Se eu faço o seguinte, se eu tenho esse arco aqui, ó, deixa eu só traçar aqui o arco, peraí, tentar traçar um arco aqui, para vocês poderem entender melhor. Se eu tenho essa situação aqui, pessoal, ó, e eu tenho aqui dois arcos, por exemplo, eu tenho um arco M, N, e eu tenho um arco O, P, certo? Então o que é que acontece? Se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele mede 60, então esse arco aqui, ó, esse arco, ele também vai medir 60, e esse arco aqui, ele também vai medir 60 graus, certo? Então qualquer arco que eu fosse traçar aqui, ele vai ter o mesmo grau, mas eles vão ter o mesmo comprimento? Não, o comprimento é diferente, ó. Perceba, a abertura daqui é a mesma daqui para cá, só que a distância entre M e N já é maior, tá vendo? Ó? Ou é menor do que de O até P. Então presta atenção numa coisa: se a questão perguntar em graus, esses dois arcos vão ter o mesmo tamanho, certo? Agora, se ele pedir o comprimento do arco, aí você vai fazer diferente, certo? Como é que vocês vão fazer para descobrir? Ora, vamos supor que de M a N, ou desse ponto aqui, eu chamo esse ponto A, do A até o P eu tenho 4, e do N até o P eu tenho também 4, ok? Do N até P. Como é que eu faço para descobrir o comprimento de MN? Então vamos lá. Para descobrir o comprimento de MN, a gente vai fazer o seguinte. Perceba que MN aqui, ó, ele é um arco, certo? Como é que eu faço para descobrir o tamanho, o comprimento desse arco? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai descobrir primeiro quanto é que mede a circunferência e depois a gente faz a regra de 3, ok? Então como é que a gente faz para encontrar a circunferência? Circunferência é 2π raio. Ah, professor, mas aqui não tem um raio. Na verdade você tem. De A até N é um raio. Então se de A até N é um raio, então você vai ter a circunferência da seguinte forma: 2π vezes o raio aqui no caso é 4, certo? Ok? Deixa eu só colocar aqui a fórmula, né? Aí substituir nós temos 2 vezes 3,14 vezes o raio, certo? Que é 4. Fazendo a multiplicação aqui, pessoal, eu vou ter aqui que 2 vezes 3,14 vezes 4. Eu tenho aqui, pessoal, nada mais do que 25,12. Ah, professor, mas 25,12 é o comprimento da circunferência, mas o senhor não disse que é o valor do arco? Como é que eu faço agora? Pronto. Feito isso, o que é que você vai fazer? Então, o primeiro passo para encontrar o valor do arco, o primeiro passo é descobrir o comprimento da circunferência total. Então, já descobri o valor da circunferência total, ok? Agora, eu vou fazer uma regra de 3. De que forma? Bom, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, C, certo? Ó, C, que é a circunferência, ela vai corresponder a 360 graus, certo? A medida do meu arco, o meu arco vai ser igual ao ângulo que eu tenho aqui. Esse ângulo é de quantos graus? Esse ângulo aqui, pessoal, é de 60 graus. Então eu faço aqui 60 graus, ok? Aí agora é só fazer a regra de 3, ó. Esse vezes esse, que vai me dar 360A, certo? Ó. 360 vezes A, 360A, ok? Vai ser igual a 60 vezes 25,12. Desculpe se o vídeo saiu cortado, pessoal, que eu tive que surgiu aqui uma emergência rapidinho, eu tive que mudar aqui, mas já voltamos. Então vamos lá, pessoal. Fazendo a multiplicação aqui de 25,12 vezes 60,
Então nós temos aqui, pessoal, um valor de 1.507,2, certo? Aí o que é que eu faço, ó? A vai ser igual a 1.507,2 dividido por 360. Então aqui eu tenho que A é igual a aproximadamente 4,18. Ok, pessoal? Então é basicamente isso aqui que vocês vão aplicar na questão 19, letra B. Só que lá, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês vão fazer o seguinte: ele pede o comprimento de... São 3 arcos, certo? Aí o que é que você faz? O primeiro arco, você vai fazer esse processo primeiro aqui e depois esse. Para o segundo arco, vocês vão fazer esse mesmo processo aqui e depois esse, ok? Só que esse processo ele vai mudar o raio, certo? Ele não vai ser, por exemplo, de A até N é 4, mas de A até P, que é esse arco aqui também, ele já não vai ser 4, ele vai ser 4 mais 4, que é 8, ou seja, de A até P é 8. Então aqui, ao invés de utilizar 4, eu vou utilizar 8, certo? Pessoal, tem um erro de digitação lá, na questão 19, eu vou tentar consertar lá o erro de digitação, ok? E os demais, vocês já sabem mais ou menos o que é que vocês vão fazer, certo? Na 20, a 20... vocês vão fazer o seguinte: lá tá a resposta lá tem centímetros e quilômetros. Aí você transforma os quilômetros em centímetros, ok? Lá tem tipo assim, ó, 56,6 quilômetros. Aí vocês transformam isso aqui para centímetro. Isso aqui equivale a quantos centímetros, certo? Aí você transforma esse valorzinho aqui em centímetro e aí começa a resolver as questões, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero esse conteúdo é um pouco complicado, mas espero que vocês estejam assistindo o vídeo para poder resolver as situações aí, beleza? Então, valeu, galerinha. Até a próxima aula. Até mais.